graça e paz. Hoje, para falar desse tema, eu tive que trabalhar comigo, né? Tive que parar um pouco aqui a agitação da manhã, as coisas para fazer, para falar do tema que vem perturbando muito nossa alma, a alma de muitas pessoas, que é a ansiedade. A gente pensa até que conhece muita coisa da ansiedade, mas às vezes a gente não conhece tudo, né? Alguns sintomas, muitas pessoas têm sentido alguns sintomas estranhos, sintomas que nunca perceberam em seu corpo e podem estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, né? Algumas crises de ansiedade ou até um transtorno do pânico. Então eu achei muito importante, né, falar sobre esse tema e colocar para vocês aqui a possibilidade, ou seja, de que é possível estarmos regulados emocionalmente nesse tempo de tanta ansiedade, de tantos medos, de tantas inquietações e incertezas. Acredito que sim, se você buscar realmente entender melhor esse processo, agir de maneira a ajudar esse processo de regulação emocional. Então, a ansiedade é um tema aí muito comum, né? Eu bem conheço esses processos de ansiedade, ou seja, eu trabalho na minha vida esses processos hoje, já sabendo regular eles muito melhor do que foi alguns anos atrás, mas a ansiedade realmente tem trazido, assim, a ansiedade patológica tem trazido muitos prejuízos, principalmente agora, nesses dias. Né? Então, eu quero colocar para vocês assim as sensações, né, que a gente tem e vários aspectos físicos que envolvem a ansiedade, mas eu quero mais pontuar hoje, baseado nessa reflexão que eu vi aqui das escrituras, que é mais os aspectos dos pensamentos e das preocupações relacionadas às questões de ansiedade. Né? Você vai ter sintomas físicos, emocionais, cognitivos, né, em relação a esse tema. Mas o que eu quero pontuar são as questões relacionadas às preocupações, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, é um capítulo muito conhecido do Senhor Jesus, eu acredito que muitas pessoas devem estar lendo, os que creem nessa palavra, nesses dias, devem estar se alimentando, se não estão, é bom a gente se alimentar dessas palavras, que aqui, que foram as palavras do Senhor Jesus lá, em Mateus 6, do 25 até o 34, mais ou menos assim, ele dá mais um direcionamento pontual para esse tipo de assunto. Mas o que eu queria mais reforçar é o 26, o versículo 26, quando ele fala assim: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Não tendes vós muito valor do que as aves? Eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, contemplai, né? Ou seja, esse estado de contemplação, eu acredito que o Senhor Jesus vivia nesse estado de contemplação sobre tudo que estava ali na sua vida, em cada momento que ele vivia. Então, esse estado de contemplação não é algo que pode ser um momento da nossa vida, mas pode ser um estilo de vida que o Senhor está propondo aqui, que é você observar, contemplar os aspectos da sua vida, do momento presente, do que você está vivendo. Então, é um chamado muito mais além do que um momento, né? E ele chama a atenção aqui sobre um estado de contemplação e observação sobre o sustento desse pai em relação aos seus filhos, né? Então, não só contemplar, mas desfrutar desse descanso dos braços do pai, né? E ele ainda chama a atenção aqui no finalzinho desse versículo, não tendes vós muito mais valor do que as aves, ou seja, também o valor que temos para Deus, como filhos de Deus. Então, é um chamado a esse estado de observação e contemplação. E no finalzinho aqui do capítulo, no 33 e no 34, eu queria também ler com vocês. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, o chamado, ou seja, de priorizarmos as coisas de Deus, de fato, não estou falando de processos religiosos, mas buscarmos a intimidade, buscarmos
realizar os interesses de Deus para a nossa vida, para que Ele cuide das demais áreas e vá nos ensinando a administrar as demais áreas da nossa vida. E aqui o 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas preocupações, suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Por que eu quero chamar um pouco mais de atenção nesse versículo? Porque é essa lembrança de, ao acordar, a gente parece que já acorda com aquela lista de coisas para fazer. Eu acho que quando a gente contempla isso em nossa mente, a gente já sente o peso, né? Mesmo paradinhos, mesmo sem fazer nada. A gente já sente o peso dessa lista de afazeres. O que eu quero falar para vocês é que Ele nos chama para um novo mover, ou seja, para uma nova realidade. Essa de olharmos somente para aquele dia, um dia de cada vez, sabendo que vão ter muitas coisas importantes naquele dia, que Ele irá conduzir no seu espírito, e também guardar só as preocupações daquele dia. Basta as preocupações daquele dia. Aquilo que eu preciso resolver, aquela tomada de decisão, aquele problema que eu vou ter a energia para aquele dia para resolver, né? As outras coisas, que é chamada de preocupações improdutivas, que tem a ver com a nossa mente catastrófica, nossos pensamentos em si, tudo relacionado ao amanhã, essas aí a gente pode aprender a não dar muita atenção quando passam na nossa mente, né? Mas sim as preocupações que de fato são produtivas, em que eu vou buscar resolvê-las, né? Fora todo o estado de contemplação e de observação que eu preciso ter ao longo do dia para ver as pequeninas coisas que Deus está nos dando ali e que temos motivos de agradecimento, né? Então o meu convite hoje, né, a minha reflexão é exatamente isso, né? Você que já acorda assim muito cansado, tanto com os pensamentos do hoje como do amanhã, vamos treinar nossa mente no Senhor para trazer essa mente mais para se preocupar com esse dia e viver aquele dia, assim como o maná lá do deserto que Ele dava, né? Então esse é o meu chamado, o meu convite. E tem uma dica legal também, que eu já vi algumas pessoas fazendo, eu também já fiz, né? Aquela caixinha da gratidão, ou também uma caixinha da entrega, em que você vai anotando ali todos os motivos de gratidão que você tem no dia, né? E também os pedidos, né? Que são as entregas que a gente pega a preocupação e transforma em oração para Deus. Então, são práticas simples que vão fazendo a diferença no nosso dia. Então, é somente algo para vocês exercitarem e poder, em meio a esse caos, desfrutar um pouquinho mais de um descanso na sua alma, mesmo convivendo com sentimentos de medo, ansiedade, mas desfrutar um pouco mais nesse momento de uma quietude no seu ser, mesmo que ainda estejamos dentro da tempestade. Beijo a todos, sucesso!